Amanhã será dia 1º de abril. Então, tem que tomar cuidado, né? Porque pode ter que quem lê, não leve nada do que eu não vou falar aqui a sério. Mas seria, assim, supostamente, né? Embora não será, a quarta aula, né? Vocês entenderam? Seria, mas não será, porque é uma aula totalmente, assim, gratuita, informal, apenas que vocês e outras pessoas que estão inscritos aí nesse grupo do Rio, né? Que são a maior parte deles meus ex-alunos, possam acompanhar esse desenvolvimento da matéria que a gente está tendo nesse semestre, né? Bom, então, assim, eu fiquei para mim mesmo, né? Fiquei de elaborar um texto sobre esse tema de que maneira a patente, né, influencia a inovação. Então, o título do texto que está lá publicado, né, na sua quarta versão, provavelmente teremos outras versões, dependendo de leitores fazendo comentários e tal. Caso contrário, essa é a versão mais ou menos que depois vai ser publicada no blog. Eu vou fazer um blog também. Eu acho que vale a pena ter texto organizado em forma de blog, que facilita a procura. Então, esse texto ficou com esse nome, né? Aqui, já. Não sei se vocês conseguiram ler, mas diz assim, a patente no contexto do processo de implementação de inovações pelas organizações. Beleza? Então, assim, são vários capítulos aqui, introdução, o que é uma patente, as patentes no Brasil e no exterior, a patente como elemento de valorização do financiamento das inovações, os inovadores no Brasil e no exterior e suas patentes, o INPI como mecanismo de instrumentação de patentes e, por último, conclusões. Iniciativa de inovar num modo de uso de patentes como agente de inovação. Tá bom. Então, assim, eu não vou ler esse negócio porque está escrito lá, né? Se a gente lê o negócio, perder a graça, né? Porque vocês não vão ler nada do que eu coloquei lá no grupo. Mas, assim, resumo da ópera, né? É bem interessante. Eu realmente não tenho a menor ideia do que eu ia descobrir quando eu comecei a estudar para poder escrever isso aí. São 10 páginas só, tá? Negócio fácil, pessoal que é leitor ávido, interessado pelo assunto, né? São 10 páginas. E tem referência, tudo que está dito aí está referenciado. Não tem nada inventado e não precisa sair correndo depois para. Ah, quem foi que falou tal coisa? Está tudo lá, tá? É, negócio, assim, a munição para a preocupação e criar um tema como esse surgiu porque estava passando esse filme, eu comprei o livro, né? O livro, por sinal, como é que chama o livro? Comprei no Kindle, né? O livro chama The Electric War. É um livro de Mike Winchell. Tem vários livros sobre esse assunto, mas alguns realmente parece que não tem uma crítica muito boa. Esse tem, tá? Tá no Kindle. Eu confesso que eu não li ele todo, não. Li alguma coisa e tal. Mas, basicamente, da mesma forma que eu fiquei empolgado quando descobri como é que fizeram a enciclopédia, a primeira enciclopédia e tal. Tinha um sujeito que era louco, né? Que trabalhou nisso, né? Louco, louco de hospício, né? É, aqui, aqui tem muita gente louca, louca de fazer coisas boas, né? Nesse estudo que eu andei fazendo, né?
É, assim, a última descoberta aí que eu achei, a coisa de meia, sei lá, 1 hora atrás, 2 horas atrás, quando eu terminei de escrever, e eu, para escrever tem que pesquisar, porque quem não sabe tudo só pode escrever pesquisando, né? Então eu descobri um negócio interessantérrimo, né? Quer dizer, embora, por exemplo, o meu amigo Jorge, professor da odontologia, né? Que levou 10, 12 anos, né, para tentar registrar uma patente no INPI e não conseguiu, né? Essa é a situação brasileira, né? Agora, vocês imaginam se o Edison, no século XIX, querendo criar a lâmpada dele, tivesse que esperar 10 anos ou 12 anos, que foi o caso desse meu amigo, para não conseguir aprovar a patente, para patentear a lâmpada dele. Esses inventos todos, eles têm uma série de patentes, patentes de vários tipos, né? Inclusive, isso gerou muita discussão, atrito, guerras, que eles chamam esse tal de guerra das correntes, né? É, e aí acontece que o Edison apresentou a sua proposta de inovação, a invenção dele, né, para o serviço americano, né? Que aqui tem um nome, aqui no texto, aí, o nome, a sigla, tudo direitinho. Eu não decorei nada disso, porque não achei que fosse relevante. Mas em 1879, se não me engano, o Edison apresentou, dia 4 de novembro, o pedido dele de patente. Para você que está me escutando, né, eu vou deixar uma interrogação aí e vão calculando quanto tempo o serviço de patente americano demorou para dar resposta e aprovar, que foi aprovada no caso, a patente da lâmpada dele. Vamos ver aí, o pessoal aí que está mandando chats e tal. Mentira, ninguém está mandando nada. É, qual seria o tempo que vocês achariam mínimo? Esse é um tempo mínimo, rápido, super rápido, para lidar com esse problema, né? A gente estava falando que foi dia 4 de novembro, então, para surpresa, esse negócio não se resolveu nesse ano de 79. Foi necessário ir para o ano 80, 1880. Só que no dia 27 de janeiro, isto é, menos de 3 meses depois do pedido ter sido feito, a patente foi aprovada, entendeu? Então, quer dizer, é natural que uma pessoa como eu, que fica empolgado com essa coisa bacana, fique, pô, por que que a gente não faz isso aqui no Brasil, né? E aí tenta escrever alguma coisa para, assim, balançar um pouco o coreto do tema. Só que quando eu cheguei no final de escrever tudo isso, me pareceu que não seria, provavelmente, a melhor estratégia de fazer grandes investimentos, coisas que valha, para modificar o funcionamento do INPI. Eu acredito que seria necessário que houvesse uma mudança de cultura, né? E por que que eu estou falando isso? Quer dizer, como é que as inovações têm acontecido no Brasil? Porque tem acontecido. E que pese esses entraves todos. O Tales Gomes, por exemplo, viajou o mundo, né, para botar para funcionar esse sistema dele de equivalente ao Uber, né, que chamava Easy Taxi, agora é o Cabify. Ele viajou por mais de 37 países, se não me engano. Depois você confere aí se esses números não estão inflados aí. Mas ele viajou adoidado, né? 400 cidades, idiomas diferentes. E ele, não sei nem se ele falava inglês, né? Porque ele é um rapaz nascido no interior de Minas Gerais, na cidade de Carangola.
cidade de 37 mil habitantes. O curso superior dele acho que foi interrompido, coisa assim, né? O pai dele era policial militar, a mãe dele era cabeleireira, né? São pessoas simples, né? E de modo que a formação dele foi muito boa, né? Porque no primário, parece o secundário, ele tinha um padrinho, né? Que os pais, na verdade, assim, se separaram e ele ficou sem uma orientação familiar. E aí teve esse padrinho dele que levou para uma boa escola, acho que é uma escola católica, se não me engano. E ele então, pelo menos esse estudo mais básico, ele fez muito bem feito. Pois é, então o Tales é um cara assim alucinado contra a burocracia que um empreendedor tem que enfrentar no Brasil. Porque ele enfrentou em outros lugares e nesses outros lugares foi facílimo, né? Mas não é só na América do Sul, né? Na África, na Ásia, nesses lugares todos que ele viajou, ele encontrou uma receptividade que não tinha nem tem no Brasil, né? Então, assim, que a gente vai fazer? Né? Arrancar os cabelos, aí isso aqui não dá certo, vai para o Canadá, vai para Portugal, não sei para onde. Não, gente, eu acho que tem que ver o que dá certo, né? Já que a patente não é propriamente o que dá certo, né? Então, embora eu fosse um empolgado com essa solução, desenhei um tripé, né? Empreendedor, inventor, né? De um lado, do outro lado a patente como patrimônio desse inventor, e aí o terceiro ponto era o agente financeiro, quer dizer, foi a solução do Edison, né? Mas no Brasil não funciona assim, ou não tem funcionado, ou se funciona, eu realmente não tenho exemplos, né, para citar do funcionamento dessa natureza, né? Por outro lado, é necessário saber o que é que os inovadores brasileiros, que são de grande assim, de sucesso, né? Inclusive reconhecido no mundo inteiro, né? O Tales, eu escolhi porque ele publicou um livro, nós já estudamos o livro do Tales aí em outros semestres, eu sou empolgado de ver pessoas jovens que conseguem um destaque desse tipo, né? E agora, mais recentemente, tem o Guilherme Benchimol. Guilherme Benchimol, justamente para mostrar que a mobilidade social que existe no Brasil, que não existe em lugar nenhum do mundo, né? Imagina na Índia uma coisa dessa, que tem castas, etc. Né? Então, não existe nada parecido. Então, o Thales vendeu a empresa dele por bilhões. Então, assim, um ganho descomunal, né? Hoje é um dos líderes que influenciam o aparecimento dessas startups, desses unicórnios, né? Que são as startups que chegam em valores de 1 bilhão, se não me engano, né? De reais, né? Bom, então, Benchimol já tem um extrato diferente. É um rapaz que fez o curso dele de economia, se não me engano, professor de finanças, né? Filho de um cardiologista, né? Do Rio de Janeiro, né? Ou seja, Rio de Janeiro até pouco tempo era a capital do Brasil, 1960. Então, é bem diferente do que uma cidade bem no interiorão do Brasil, né? Mas a trajetória de um e de outro, milhões à parte, né? E bilhões à parte, porque recentemente o Banco Itaú comprou a Fintech XP do, do grupo do Guilherme Chimol e os associados dele, né? Comprou por, sei lá, valores tão exagerados que eu não me lembro agora.
Mas de qualquer forma, colocou, não sei se antes ou depois da compra pelo Itaú, que por sinal essa compra de grandes valores, assim, isso leva tempo até serem aprovados e tal, mas lançaram ações lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, em Nova York, né? Significa que certamente ele deve ter marcas e patentes hoje em dia, esse senhor Guilherme Benchimol, que começou o empreendimento dele com, acho que 23, 24 anos. E nem o Thales também, né, nessa faixa de idade. Acho que um 23, outro 24, não me lembro qual dos dois. Então, são dois tremendos inovadores, né? No caso do Thales, ele sentiu a necessidade de um sistema para chamar táxi, né? Porque estava pegando chuva lá no Rio de Janeiro, não achava táxi, etc. E ele tinha bolado um sistema um aplicativo para usar para ônibus, né? Aí ele mudou mais ou menos com a mesma solução tecnológica para táxi. E daí a coisa deslanchou, né? E foi um sucesso fantástico, né? Ele está com outro empreendimento agora que tem a ver com pessoal que trabalha com beleza, que vai fazer serviço de pentear, manicure, atividades desse tipo, né? Porque senão agora com o coronavírus ele está todo parado, né? Todo parado, ele é muito preocupado com isso. Mas voltando ao Benchimol, assim, ele teve altos e baixos, né? Ele trabalhava na corretora no Rio de Janeiro, a corretora faliu, ele perdeu o emprego, resolveu ir para Porto Alegre, entrou numa outra corretora lá, conheceu os amigos lá, e aí, através de ser representante de uma corretora de São Paulo, eles começaram um negócio dele que ocorreu por acaso. Eles já estavam desistindo porque não tinha dinheiro para pagar as contas. E, de repente, um grupo de amigos, acho que 10, 20 pessoas, pediram para dar um curso sobre como investir na Bolsa. E aí começou, né? Então, o filão dele foi justamente esse. Eles são uma empresa, né, que ensina a investir na Bolsa. E aí, na medida em que eles são professores, as pessoas investem com eles, né? E hoje em dia é um fantástico negócio. Então, são duas invenções que realmente se transformaram em inovações, né? Se a gente for usar o termo do Maurício Benvenuti, né? Que seria transformar a invenção em inovação, e não o termo do Roger, que é o que eu estou acostumado a usar, que é implementação de inovação, botar a inovação para funcionar. Mas, no fundo, eles estão querendo, com palavras diferentes, dizer a mesma coisa. Então, o que acontece? São pessoas de sucesso e precisaram de patente para fazer essa coisa? Certamente não. Se ele detém marcas e tem patentes hoje em dia, provavelmente sim, eu não sei em detalhe o que ele tem nesse sentido ou não. Bom, então esse é o lado assim, vamos dizer, garoto prodígio, né? Tem pessoas assim menos otimistas, dizem, não, isso é uma exceção à regra. Tem pessimista para tudo, né? Eu acho que essas exceções da regra, elas podem ser multiplicadas, né? Na medida em que se dê o valor devido a essas iniciativas, né? E a melhor maneira de dar valor é eles terem um sucesso econômico, né? E demonstrar isso, né? Bom, então, não satisfeito com essas pessoas que são indivíduos, que não desenvolveram as suas invenções graças à patente, eu achei mais duas instituições que são, eu acho que são extremamente exemplares no Brasil no que diz respeito à inovação. A primeira delas é a Embrapa. Hoje em dia só se fala em agro, agro isso, agro aquilo, agro não sei o quê. Não sei se pensa que 40% da economia brasileira gira em torno disso. E aí as pessoas se perguntarão, sempre foi assim?
porque é assim, né? Então, né, nesse mundo assim que ninguém se questiona, né, o porquê das coisas, essas perguntas ficam sem resposta. Mas está aí a minha resposta para essa pergunta. Graças à Embrapa, graças às pesquisas da Embrapa, graças às invenções, aos inventores da Embrapa, transformaram invenções em inovações práticas, né? Que foram implementadas, né? Inclusive num setor que, a princípio, não necessariamente seria o setor mais avançado, né? Em termos de adoção de tecnologia, mas tá aí o resultado. O resultado é a produtividade que eles estão conseguindo, né? Então, isso é fruto da Embrapa. Para quem não sabe, a Embrapa, quando ela foi criada, no seu primórdio, eu não sei agora como é que está, mas eu sei daquela época, eu conheci alguma pessoa que trabalhava lá, muitos anos atrás. O negócio deles era o seguinte, era pegar o cara que entrava com um superior, lógico, engenheiro disso, daquilo, agrônomo, etc., e mandava para fora, para fazer PhD, entendeu? Então, eu estava até procurando aí uma referência, isso não achei, mas certamente uma das empresas públicas, se não a empresa pública que mais se preocupou em formar pessoal. E o resultado dessa formação de pessoal são essas inovações produtivas que botam o Brasil para alimentar o mundo, né? Imagina num momento desse que o mundo está atravessando essa crise toda, se o Brasil consegue manter isso funcionando, aparentemente consegue, e então está aí, Embrapa, mais um outro exemplo. E hoje em dia, é claro, eles têm assim, um monte de patente, né? Eh, mas eu não creio que o que eles fizeram dependia de patente. Quer dizer, provavelmente eles parece que eles são empresa brasileira, se não me engano, que tem é a sétima empresa no Brasil em matéria de registro de patente nessa área, né? Porque tem as empresas estrangeiras que registram os seus achados aqui também, né? Então, ela é a sétima empresa, ou seja, é uma das 10 primeiras, né? Então, tem um impacto formidável, né? Aí você diz assim, ah, mas porque aquela ideia do professor que pegava a patente, pegava empréstimo no banco e tal. Não, não foi bem assim com eles aqui também não, entendeu? Foi dinheiro do Estado brasileiro, através da empresa, da Embrapa, né? Foi dotada de recursos para treinar esses pesquisadores, para criar essas frentes todas que eles têm hoje, tem frentes, tem laboratório no mundo inteiro, tem intercâmbio no mundo inteiro, certo? Então, é tal negócio, a gente procurando para ver como é que você faz inovação no Brasil e tentando ver o que isso tinha a ver com patente, eu fui descobrir que tinha muito pouco a ver com patente, né? Não faz mal, né? Às vezes você estabelece uma hipótese e você descobre a negativa da hipótese. Né? Você fez o teu estudo, você não é partidário do partido A, B, C ou D, você é partidário da verdade. Você é partidário daquilo que você aprende, né? Inclusive, essa verdade, às vezes, ela precisa ser renovada. Fatos novos que não foram estudados. Por exemplo, um estudo desse que eu acabei de fazer, em uma semana. Agora, você imagina um grupo de meia dúzia de pessoas assim, trabalhando em vários lugares do mundo, pesquisando isso durante, em vez de 7 dias, durante 70 dias, durante 700 dias. O resultado, com certeza, seria bem outro. Né? Bom, então, além disso, tem uma outra empresa também que se fala muito, né, que é a Embraer, né? Então, a Embraer, ela, como é que ela nasce? Assim, empresa que levam adiante inovações de sucesso no Brasil, né? Quer dizer, o Bandeirantes, por exemplo, é uma solução de avião que não existia.
né, antes de ser criado no Brasil. Tem um pessoal no Canadá também, não sei quem começou primeiro, são concorrentes, e produzem um avião parecido, né? Não tão bom quanto o nosso, certamente. Mas já viajaram Bandeirantes? Né? É só entrar nos aviões da Azul. Né? A Azul é uma empresa construída por um cidadão americano, mas que a visão dele é que os aviões têm que ser brasileiros. E todos os aviões dele são da Embraer. Né? Bom, aí a fonte de funcionamento foi de ordem militar. Né? Nos Estados Unidos também tem muita pesquisa que ela é apoiada por iniciativas militares. Só que essas pesquisas, no fim, trazem resultados civis, né? Embora tenha assim, o chamariz da coisa militar para ter o investimento, né? Mas tem vantagens também para os civis. No caso da Embraer, o segredo dela, muito parecido com o da Embrapa, diga-se de passagem, são os quadros do pessoal. Né? Então, eles lá se apoiaram lá no ITA, né? Instituto Tecnológico de Aeronáutica, lá em São José dos Campos, e tem dali do ITA, parece que eles formam 1.500 engenheiros. Eu sei que eles têm, atualmente a Embraer tem uns 4, 5 mil engenheiros. E a Boeing, quando ela ficou interessada nesse negócio que está fazendo aí com a Embraer, uma das coisas que chamou a atenção foi isso, né? Que tinha um grupo de pesquisadores com menos com idade bem menor do que o pessoal da Boeing. O pessoal da Boeing já está um pessoal que daqui a pouco vai aposentar e tal. E aí eles estavam querendo ver como é que a coisa se desenvolveria, né? Aliás, esse livro do Benvenuti, né? Hoje estou com um livro aqui, ó. Esse Audaz aqui, que eu tenho em papel, e comprei no Kindle também para ter experiência como é que funcionaria no Kindle, né? E convidei vocês aí, os interessados, a fazer o download do software do Kindle no computador, que não paga nada, e a comprar o livro por $3. Aí eu me oferecia como intermediário, mas até agora não tive muito sucesso nessa, nessa oferta, mas quem sabe, né? Mais adiante um pouco. O livro as ideias desse Benvenuti realmente são fora de série. Inclusive ele menciona o pessoal da Embraer aí no modelo que ele tem de como enxergar a estratégia organizacional, né? Lidar com o ganho de todo dia, né? O aperfeiçoamento e aquilo que não dá nem para se enxergar, né? Então, tanto que ele encontrou um pessoal da Embraer lá no Vale do Silício, onde ele atua, né? Onde ele dá treinamento, etc. Essa empresa dele, acho que é Smart C, se não me engano. E eles estão vendo aí, quer dizer, esses aviões naquela época, esse bandeirante foi uma inovação, o que vai ser no futuro, né? Avião que levanta verticalmente, é, várias soluções, né? De transporte tipo, né? Então, olha aí, isso aí tem 4 vertentes, né? Exemplares de soluções brasileiras para transformar, né? Levar uma invenção em inovação. E para falar nisso, no meio dessas minhas pequenas, assim, superficiais pesquisas, eu descobri que do ponto de vista dos americanos, eu olhei o Musk, né? Esse cara que fabrica o Tesla e manda foguete para Marte, né? Mandou um pelo menos. E tem um outro negócio aí que está fazendo buracos aí no meio da Terra. A empresa chama Boring.
esse Elon Musk, ele realmente está lidando com os problemas de patente de uma forma singular, tá? Embora tudo que ele usa no carro está patenteado, no carro, vários modelos que ele tem, dois, três, quatro modelos, né? De Tesla, um mais popular, outro mais sofisticado. Ele, ele fez um anúncio, já tem alguns anúncios, dois, três, dizendo que ele abria para aquelas pessoas que quisessem usar a patente dele, num ato de boa vontade, ele aceitaria que eles fizessem uso da patente sem pagar nada por isso. Então, olha só, uma outra forma de lidar com patente é dizer, olha, a patente vai ser dada sem custo, né? Porque no mundo do remédio tem um genérico, né? O pessoal desenvolve o remédio, acho que 10 anos depois, não sei quantos anos, ele cai no domínio público. Então, todo mundo se beneficia, né? Porque, principalmente o público, né? Que paga mais barato, né? Pelo remédio, que é o mesmo, dependendo da qualidade do laboratório que vai fazer isso, né? Então, gente, olha só, são 31 minutos de papo aqui. Eu realmente fiz uma conversa assim, muito pouco explicando todas as coisas que estão escritas aqui, que eu não daria para explicar. Ia ficar muito cacete também, ficar lendo esse troço. Eu também não decorei tudo que eu escrevi aqui, porque não faz sentido, porque não era esse o propósito. Mas eu tentei mostrar para vocês que na vida de pesquisa e de estudo das organizações, quando a gente começa a mexer com alguma coisa, tem que ter pessoas que têm ideia preconcebida, tem que ser daquele jeito. Se não for daquele jeito, não está certo. Bem, não sou eu que faço parte desse grupo. Tá? Eu tinha uma ideia, fiquei muito empolgado, comecei a estudar o assunto, e aí, no que eu comecei a estudar, comecei a aprender um pouco de coisa que eu não sabia, tá? Então, assim, nas conclusões, que talvez aí eu possa ler as conclusões, porque não é muita coisa, eu estou falando aqui o seguinte, ó, conclusões. Iniciativa de inovar de modo de uso de patente como agente de inovação. Então, já pelo título, vocês estão vendo que o negócio, o conteúdo não bate muito com o título. Esse talvez tivesse que ser feito, né? Bom, mas aí fica para uma outra oportunidade. Digo eu, não creio que o conjunto de elementos aqui apresentados possamos chegar propriamente a conclusões. Tá? Então, é uma conclusão que não é conclusão, olha só que modéstia, né? Mas certamente o estudo e pesquisa desenvolvido durante a elaboração desta breve redação permite algumas reflexões. Inclusive, a visão do tema obteve um leque bem mais diversificado do entendimento do papel da materialização do abstrato de invenção no concreto de uma patente e de como sua transformação em invenção, pela mão intrépida dos inventores, transformação não é invenção, não, é inovação. Está errado isso aqui, tá? Altera a maneira de se jogar o jogo do progresso. Quanto tempo a mais teria sido necessário para que a iluminação elétrica se transformasse numa realidade na cidade de Nova York? De Edison não ter conseguido, para começar, a patentear sua lâmpada incandescente. Afinal, quanto tempo levou Edison para obter a patente de sua lâmpada? Bom, isso você já sabe, não vou nem falar de novo, fica meio chato, ficar repetindo. Né? O próximo parágrafo diz assim: o entusiasmo deste autor, esse cara aqui, pelo tema, a partir do livro The Electric War, que eu tenho em Kindle, o levou a imaginar um modelo de negócio do processo de transformar invenções em inovações, onde a patente jogaria um papel predominante, como foi o caso de patentes obtidas a jato pelo laboratório de Edison
em Menlo Park, no estado de Nova Jersey. A jato, que 3 meses, né? Certamente, o contexto brasileiro é muito diferente. Como demonstrado acima, ao citar os jovens Ali Gomes e Guilherme Chimol, o primeiro filho de uma cabeleireira, isso eu já falei com vocês aí, um bocado sobre os dois, né? Então, embora ambos possuam marcas e eventualmente patentes, o que eu inclusive desconheço, não foi certamente o sistema de patentes que lhes permitiu transformar inventos em inovações. Logo, o caminho da patente no Brasil, longo e difícil, raramente seria alavanca de inovação na época em que ambos, muito jovens, desenvolveram seus negócios. Da mesma forma, nem Embrapa, nem Embraer transformaram inventos da inovação movidos por patentes, embora hoje possuam muitas. Foram recursos, no caso da Embrapa, controlados pelo Estado brasileiro, e da Embraer, mais especificamente, recursos de cunho militar. De fato, nos Estados Unidos, os recursos militares são igualmente grandes fontes de inovação. E para completar essa variedade de fontes e impulsionar a inovação, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, convém lembrar o fato já mencionado da Tesla, no caso do Elon Musk, o automóvel não a corrente alternada, o automóvel não a corrente alternada, porque tem um Tesla da corrente alternada, isso aqui tem que melhorar um pouquinho a redação, em que Elon Musk optou por liberar as patentes que suportam os veículos de sua empresa de automóveis elétricos. Com que propósito? De forma a acelerar a ampliação do espaço de veículos movidos a eletricidade face à pequena participação corrente. Corrente é a corrente da corrente. Vou melhorar isso um pouco. A escala é fundamental. A escala é fundamental para ampliar o sucesso da inovação do carro elétrico. A permitir mais postos de atendimento. Né? Vocês sabem que o carro elétrico precisa, né, carregar a bateria, né? Veículos elétricos nas estradas, ampliando a confiança dos clientes de carros elétricos nessa solução de motorização versus combustíveis tradicionais. E para finalizar, qual seria uma frase interessante? Ao talhar este texto, iniciamos uma visão bem simplista e importada. A patente move a inovação. Bem, se formos procurar uma solução apropriada, teríamos que dizer que, de fato, as condições da falta de agilidade do INPI no Brasil fazem com que a patente não seja alavanca de inovação, e sim apenas uma alternativa tão pouco disponível para esse propósito como a proporção de veículos elétricos na indústria automotiva mundial em relação aos movidos por combustíveis tradicionais. Talvez menos ainda, né? Tem menos patente do que carro elétrico. A pergunta, quer dizer, menos patente alavancando a inovação, quer dizer. A pergunta é se vale a pena mover montanhas para transformar o processo de patentes em algo funcional para a inovação. Seria viável se fazer isso? O que seria necessário? Né? Para mim, essa coisa parece assim um bicho de cabeça, né? Eu não sei, mas para mim são. Esse desafio enfrenta a dificuldade de natureza cultural. Veja, você falou coisa cultural, aí você já tem alguma coisa que não vai para frente, né? Alguns podem considerar que as patentes são um entrave ao processo, ao progresso e à inovação. Mas, me pergunto, o que seria da indústria de genéricos se não houvesse investimento em pesquisa de empresas-chave de criar novas e importantes soluções? Algumas delas que dividem a chance de vida e morte das pessoas. Veja aí como é que está esse negócio agora com a epidemia, pandemia. E mais ainda, em termos de coronavírus, quando nunca foi mais importante para a humanidade a descoberta de vacinas e drogas apropriadas ao tratamento dos pacientes. Creio que o caminho pode ser
se atacar a busca de inovação, como diria Altman e depois Rogers, da implementação de inovações, que aí explica melhor o que seja, né? Porque inovação o cara pode não entender muito bem, né? Tentando as alternativas disponíveis, pois se certamente Edison esperou apenas 3 meses para ter sua lâmpada patenteada, nós brasileiros não podemos ficar esperando 10 anos para uma patente seja concedida para aí inovar. Tá, gente? Então, vocês me desculpam aí que foi muito longo, mas espero que seja útil esse negócio. Boa noite.